passando aqui para fazer uma pequena live para vocês sobre acabamento, porque muitas pessoas me perguntam, falam que tem medo de fazer acabamento, que tem vontade até de desistir porque acha que não vai dar certo o acabamento, mas não tem nada disso. O acabamento é a continuidade da bolsa, do serviço que você está fazendo. Se você capricha para fazer uma peça, uma bolsa, uma coisa, você tem que caprichar até o fim no acabamento. Se você for fazer uma bolsa que por dentro o acabamento é com viés, é só depois você acerta, tira o excesso do material para encaixar direitinho o viés, costura bem costuradinho, faz o viés, faz o acabamento. Tem acabamento também por fora da bolsa, tem por dentro. Às vezes tem bolsa que não é com viés, você vai cortar o forro do tamanho da bolsa, costura deixando uma abertura embaixo, no fundo, para quando você desvirar a bolsa, você costura aquele buraquinho e ele fica o acabamento perfeito também pro lado de dentro. Eu vou dar um exemplo aqui, esse acabamento aqui, essa necessairezinha, é uma necessaire de botar lápis, caneta, e ela tem um acabamento, você escolhe o acabamento da seguinte maneira. Aqui é um sintético cor de rosa, rosa mais claro, rosa salmão, parece. Eu resolvi fazer com rosa pink. Aí botei o zíper pink e o acabamento, você vê que o zíper da largura que tá costurado aqui, tá aqui do outro lado. Porque se você for costurar o zíper, você põe um pé de máquina e da largura que você começar, vai até o final. Porque senão quando você for rebater aqui a costura do zíper, vai ficar um pedacinho encostando no trilho do zíper, outro afastado, não, tem que ficar por igual. E isso fica um bom acabamento. É costurar reto as costuras. Aí botei as tirinhas rosa, porque eu botei o nome aqui, Daniele, bordei de rosa pink. Aqui dentro você pode botar o forro de sintético, de qualquer coisa. Eu botei de um cetim rosa pink, porque já que aqui tinha um acabamento com rosa pink, eu botei. E o acabamento dessa bolsinha, por dentro, não é nada difícil. Você põe um viésinho onde tem o cantinho do leite, a caixinha de leite, ó. Um viés de acabamento e o viés aqui na parte do zíper. E a bolsa fica toda boa, bonitinha, perfeitinha. Você pode escolher também, eu fiz aqui, por exemplo, essa bolsa. Ela é de um tecido, que eu esqueci o nome desse tecidozinho, parece aqueles massagem, sei lá. Aí ele é bege, eu escolhi fazer o acabamento, o vivo, nesse tom de marrom claro, que é o telha, né, que chama. Aí eu fiz o vivo da mesma cor, as alcinhas da mesma cor, o canal do zíper da mesma cor. Aqui, ó, o forro, ele não tem acabamento por dentro com viés, ele é todo de cetim dublado. E aqui, onde tem essa costura, eu deixei uma abertura no fundo, para quando desvirar a bolsa, ficar o acabamento perfeitinho pro lado de dentro. Essa alça maior, como esse sintético não é muito grosso, eu fiz ele dobrado, para você costurar e ficar o acabamento melhor. Aí, esse é um tipo de acabamento. Essa bolsa aqui, por exemplo, ela é cor de rosa. E eu quis fazer esse fundinho de um rosa bem clarinho. É um rosa tipo goiaba, salmão, é um rosa. Aí eu fiz esse bolsinho de zíper aqui atrás e botei esse acabamento do mesmo material. Essas alcinhas aqui, onde eu boto as argolas também, eu fiz do mesmo material. Aqui na etiqueta, eu costurei a etiqueta num quadradinho do mesmo material, o zíper da mesma cor. E eu botei essa alça assim colorida, porque tem umas cores combinando com a bolsa, que é esse rosa. E isso faz parte do acabamento. Você escolhe
o que você vai fazer, a cor, e bota uma cor combinando e faz tudo certinho, ó, o zip bem certinho, não tem nenhum pra lá, nem outro pra cá, um mais largo, outro mais estreito. Essa bolsa aqui é um tecido que a gente já compra dublado, é um jeans. E ele vem com esses desenhos, essas costurinhas, tipo esses quilts, assim, parecendo um marronzinho, da cor da alça. Eu peguei a alça, fiz da mesma cor, botei o fundo aqui também da cor da alça. Isso ajuda a enriquecer, fica mais bonito o acabamento, do que se eu fizesse ela toda azul, ela ficou mais tchan, com esse fundinho combinando com a alça. E aqui dentro, ela também é todo inteiro, o forro, costurado lá no fundo. E não tem acabamento por dentro, assim, com viés, com nada. O acabamento é o próprio forro bem colocado. Essa bolsa aqui, ela é uma bolsa térmica. Aí ela tem esses corações preto com cinza. Aí eu escolhi o zíper preto, o vivo preto, a alça preta, tudo combinando. Aí você vê que é um trabalho bem feito por fora. Por dentro também não tem muito acabamento porque é inteiro. Botei um forro preto e ele é inteiro. Fica uma aberturinha aqui na hora de virar e passa a costura. Então, o acabamento não é coisa difícil de fazer, ele faz parte da costura, do que você está fazendo. E, por exemplo, vou fazer aqui uma sacola de viagem. E esse material, ele era todo liso, todo liso. Aí fica assim meio, eu tinha que estruturar de qualquer maneira, estruturei com a espuma. Mas aí para ficar mais bonito o acabamento, eu fiz esse metalacê, essas costuras quadriculando. Aí ele fica mais fofinho assim e dá mais uma graça, o acabamento fica mais bonito na bolsa. Aí eu fiz dos dois lados, ó. Aqui tá o canal do zíper. O canal de zíper também eu fiz, ó, com metalacê. Aí ele já tá todo pronto. Aí pra fazer o acabamento do lado de dentro, como ele aqui já tá com os bolsos, já tá com o forro, dos dois lados, botei 2 bolsões. E ele vai ser costurado nesse canal. E vai ter um acabamento pelo lado de dentro com viés. Você pode botar só o viés, ou então eu fiz desse jeito. Aqui eu costurei uma tira do mesmo forro de 4, 5 centímetros. Costurei ao redor dos dois lados. Depois que eu pregar esse aqui na bolsa, quando eu colocar ele aqui na bolsa e costurar, ó, ele já tá com viés. Aí eu só vou virar. Ele já tá costurado, digamos que tá costurado. Aí eu vou virar, dobro de novo e dobro. E passo uma costura aqui em cima. Aí fica um acabamento também bem feitinho, bem bonito. Então, fazer acabamento faz parte da costura. Aí se você costura, capricha do lado de fora, do lado de dentro, nos acabamentos também tem que caprichar. Suas alunas. Eu, por exemplo, eu tenho muitas alunas, tenho alunas que achavam difícil fazer o acabamento, mas aí aprendeu comigo o meu método. Eu ensinei a fazer os acabamentos e hoje em dia são perfeições. São perfeitas no acabamento elas. Então não é difícil fazer acabamento. É só você escolher o jeito que você vai fazer e fazer no capricho, costurar retinho, o tamanho certo, as medidas. E é isso. Tchau pra vocês. Não entendi.